Irmãos, os pastores estão bem. Eles fizeram uma viagem e já estão retornando agora na madrugada do próximo dia. Está tudo em paz em nome de Jesus. Amém? Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço aos pastores, pastor Múcio, pastor Murilo, pela confiança de estar compartilhando o altar do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Iremos meditar num texto muito conhecido do povo de Deus, que é o Sermão do Monte. Iremos começar a partir do verso de número 1. Jesus, ele começa o seu trabalhar em Jerusalém. Quando você chega no livro de Mateus, no capítulo 4, logo no final, ele vem demonstrando as maravilhas de Deus através da sua obra. Em Mateus 4, no final, a partir do versículo 23, ele diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, olha aí, já ia a países vizinhos. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus começava a trabalhar, e quando ele via que já tinha toda aquela grande multidão que o seguia, ele tinha uma mensagem especial agora para transmitir ao povo. Então ele sobe a um monte para pregar. E aí você vê a partir do verso 1 dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é a palavra maravilhosa que o Senhor traz através de Mateus, no verso 5, até o capítulo 7. Sermão do Monte. Ele contém as revelações dos princípios divinos, e que para muitos teólogos ele é conhecido como o coração da Bíblia. São palavras de ensinamento para uma vida eterna. Mas, quando a gente olha no Evangelho de João, no verso 12 e 40, ele fala de que as pessoas ouvem, sabe? Mas parece que entra no ouvido e sai pelo outro lado. Ele fala de uma cegueira espiritual que existia no povo de Deus, que era algo tremendo. Que por mais que ele se sacrificasse, por mais que ele reunisse o seu povo, por mais que ele curasse, libertasse, fizesse todo o bem sobre a terra, o povo andava com o coração endurecido e entristecido.
Sabe, irmãos, a declaração de Deus do profeta Isaías, do verso 9 a 11, ele fala de que o povo ia rejeitar também a sua mensagem, ia continuar indiferente ao chamado, ao arrependimento, e de que eles iriam endurecer o coração ainda mais forte contra o Senhor. Como é que pode uma coisa dessa? Era uma mensagem impopular. Sabe o que é você mandar o povo se corrigir dos seus pecados, fugir dos seus erros? Muitos não gostavam disso. Na estratégia divina, Deus ele preparou todo um plano de salvação e todo um trabalhar a partir do plano divino através dos séculos. E você vê que ele levantou profetas, sacerdotes, reis, homens que pregavam o evangelho, pregavam a palavra, mas eram assassinados, eram entregues à morte, porque eram palavras que não agradavam. As pessoas queriam ouvir palavras que agradassem. Sabe como é bom você ser o tempo todo elogiado? É glória, é bênção, é vitória. Mas é a correção e o coração contrito, quebrantado diante do Senhor. Como é bom receber as vitórias e as bênçãos do Senhor, mas parece como é difícil pedir perdão a Ele. Como é difícil você recuar e dizer: Senhor, me perdoe, pequei contra Ti. Como é difícil você pedir perdão ao seu irmão, ao seu amigo. Como é difícil, por quê? São os corações endurecidos. Pastor John Wesley, pastor inglês, um homem que foi um ícone para o evangelho, no avivamento da palavra de Deus naquele lugar. E hoje a sua palavra é conhecida em toda a terra. Ele é o autor, e não outro senão do próprio Jesus. Quando ele fala, ele está descrevendo em Mateus capítulo 5. Para alguns ele é considerado como um mito, uma fraude, um blasfemo e revolucionário. Muitos pensam isso de Jesus, mas ele é revelado aqui como professor, mestre, Senhor, Filho de Deus e Deus Todo-Poderoso. Não importa, irmãos, como as pessoas chamam a Jesus, como ele é mal compreendido, mas o Sermão do Monte, ele dá prova de que seu conhecimento circular, tanto da parte de Deus como do homem, ele está disposto a perdoar os seus pecados. O pastor John Wesley, quando ele declarou isso, ele fez isso de que 30% de todos os sermões da sua vida foram baseados no Sermão da Montanha. Ele passou 15 anos pregando ao ar livre, falando sobre o novo nascimento e sobre o avivamento do Espírito Santo na vida das pessoas, para que elas se arrependessem dos seus maus caminhos. Sabe, irmãos, quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, no verso 5:3, ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito não é porque não tem recurso financeiro. Não é isso que ele está falando aqui, o Senhor Jesus. Ele diz que somente nós seremos abençoados, felizes e prósperos se vivermos segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras. Queremos tanto as bênçãos de Deus, mas será que temos dedicado tempo para a leitura da palavra de Deus, para a oração, para o seu louvor? Fica parecendo que Jesus é um mordomo: Senhor, eu preciso, eu quero, me dá, Senhor, me dá. Mas Jesus diz assim: você tem lido a minha palavra? Você tem buscado a minha face? Você tem orado, me buscado através de oração? Você tem buscado a igreja? Tem conversado com seus pastores? Mas queremos ser abençoados. Conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, a primeira destas condições é ser pobre de espírito, ou seja, é reconhecermos
que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Em Lucas 17:10, Jesus dá uma declaração bem forte. Ele diz: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Sabe, pode até parecer que o irmão Sandro recebeu, o diácono Sandro aqui, a oportunidade de estar pregando, e eu começar a me achar que sou alguma coisa, porque estou no púlpito. Mas eu fui colocado aqui pelo Espírito Santo de Deus para transmitir a palavra. E se eu fizer isso com eficiência, Deus disse: muito bem, servo fiel, amém. Mas você não passa de um servo inútil, porque você depende de mim. Em Gálatas 6:3, Paulo ele dá uma declaração também muito forte. Ele diz: aquele que acha ser alguma coisa, sem ser coisa nenhuma, engana-se a si mesmo. Jesus, no Evangelho de João 15:5, ele diz: sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. E eu falo isso, transmitindo essa palavra que Jesus fala, não é somente as funções na igreja, mas é tudo que nós representamos na área secular lá fora. É Ele que nos abençoa, nos dá sabedoria no nosso trabalho. É Ele que permite que logo pela manhã acordemos e que suas misericórdias sejam renovadas em nossa vida. É Ele que, apesar de toda a tristeza, Ele nos alegra, nos fortalece e nos ergue. Oh, glória! É esse Jesus. E Ele está trazendo exatamente isso. Se a gente for pobre de espírito diante dEle, reconhecendo que precisamos verdadeiramente dEle, de que sem Ele não somos nada. Como será que iremos vencer as batalhas de amanhã? As contas que tem para pagar, todas as lutas e dificuldades, se não for Jesus nos dando sabedoria e guiando os nossos passos. Mas às vezes somos soberbos, orgulhosos, altivos, nos achamos que estamos no controle de todas as coisas, que sabemos das coisas. Sabe quantos erros eu já cometi? Quantos puxões de orelha eu já levei do meu pastor? E graças a Deus que eu aceitei, para a correção da conduta dentro do corpo de Cristo. Mas se o pastor chama para uma correção, tem muitos que não suportam e vão embora, ou procurar uma igreja melhor, que possa talvez estar falando aquilo que agrade aos corações dos homens. Mas conforme está no livro de Atos, antes é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu me lembro, irmãos, de alguns testemunhos de alguns pastores. Eu não os conheci pessoalmente, mas quando fazia seminário eu ouvi falar muito deles, porque algumas igrejas foram fundadas, muitas igrejas foram fundadas até na Argentina. Saudosos são eles, porque muitas das igrejas hoje estão pegando fogo. O sistema político atual não dá valor a Jesus nem às igrejas. Estão botando literalmente fogo nelas. Pastor José Costa Mendes, na sua simplicidade, ele falava de que um dia ele saiu. Esse homem, ele fundou a Assembleia de Deus na Argentina e levantou mais de 50 igrejas lá. E ele, numa variante velha, lembrando que ele é aqui de Quebrangulo, para quem não conhece, aqui de Quebrangulo, alagoano, um servo do Senhor. E ele levantando aquelas igrejas lá e trabalhando, ele tinha uma variantezinha velha, ele com a sua família, né? Que a variante já era um carro bem avançado naquela época. E ele disse que o carro atolou. E é uma tempestade, uma chuva muito forte.
E ele estava com as crianças, que ele teve 5 filhos. E as crianças eram todas pequenas, um depois do outro. Sua esposa no carro, ele botou a mão na cabeça, não tinha luz, não tinha nada, aquela escuridão, o carro atolado. E ele desceu e disse: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E assim que ele desce do carro, aparece um jovem, alto, e disse: dirija, vá para a direção, que eu vou empurrar o carro. Mas ele olhou, o carro estava muito atolado. Ele disse: esse rapaz não vai conseguir empurrar esse carro. Mas ele disse que ele mal tocou no acelerador, o carro saiu. Uma facilidade incrível. Mas ele parou o carro mais na frente e desceu para agradecer aquele irmão. Não encontrou ninguém. Onde está a fé do povo? Porque ele sabia que aquele homem estava fazendo o serviço dele. E Deus cuida nos mínimos detalhes, enviando um anjo do Senhor para ajudar nele, a vida dele. Será que Ele não pode fazer isso com a minha vida, com a tua vida? Oh, glória a Deus. Eu me lembro do testemunho do pastor Pedro Cavalcante, que na humildade lá na Argentina, em outra igreja, outro pastor, ele alugou um salão e pregava e não tinha recursos. Ele estava começando o seu ministério e aquele salão era alugado. E chega o dia de pagar o aluguel, irmãos. É luta. Chega o dia de pagar as contas de energia da igreja. Chega o dia de pagar as contas. É luta, irmãos. Ele orou, disse com a esposa, disse: minha irmã, a gente não tem recurso. Vamos orar ao Senhor para que Deus levante o recurso da igreja para pagar as contas. Aí disse que quando ele estava orando, a pessoa bateu na porta. Ele abriu. Era uma pessoa que não era da igreja. Ele nunca viu e deu um recurso na mão para ele. E ele orou e agradeceu e abençoou aquela pessoa. E aquela pessoa foi embora. E a esposa pegou para contar quanto era o valor. Eu não sei o valor, eu vou falar aqui esporadicamente, como se fosse um exemplo. R$500 fosse o aluguel. E quando ela contou, ela disse: meu filho, tem R$200 aqui. Ele fez: Deus seja louvado. Deus seja louvado, que Deus vai providenciar o restante. Disse que quando ele pegou o dinheiro, ele contou. Ele disse: não, minha filha, tem R$300. Não, minha filha, eu acabei de contar. Deixa eu contar. E quando contou, tinha R$400. Sabe como Deus é fiel? Mas o homem endurece o coração e não acredita nos milagres do Senhor. Estamos esperando talvez anjos voarem, sapateados, jogo de luz, fumaça. Mas Deus, Ele transmitiu a sua palavra e a fé nos corações humanos. Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, aleluia. Aí o Senhor continua em Mateus 5,4, Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe, irmão, o que é ficar profundamente triste por causa dos nossos próprios pecados? Eu pequei, você sente, porque o Espírito Santo fala com você. E você peca, e você sente, e diz: meu Deus, eu estou profundamente amargurado. Me perdoa, Senhor. Eu preciso melhorar. Eu preciso andar em seus caminhos. Às vezes eu falo até como Davi: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Será que todos têm essa visão? Porque Jesus está dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sabe, irmãos, é sentir aflição no coração por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade que prevalece no mundo. Parece que a gente está como, sabe aquela história do sapo escaldado? Porque o caldeirão está com água fervente. Se você jogar o sapo, ele vai bater na água quente e vai pular. Mas se você botar ele naquela água fria e for esquentando aos poucos lá no fogão, ele vai gostando da água, vai ficando quente. Daqui a pouco o sapo está mortinho da silva. A gente não pode, é que nem Paulo falou. Está lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
É muito sério, irmãos. Se você abrir o que está escrito em Ezequiel 9, de 4 a 6, é uma palavra muito dura da parte do Senhor. Olha só o que é que o Senhor fala em Ezequiel 9, do 4 a 6, que Ele está falando sobre o castigo sobre a terra, assim, quando Ele voltar. Ele vai ter arrebatado, eu creio, a sua igreja, mas Ele disse: e o Senhor lhes disse: passa pelo meio da cidade, Ele está falando ao anjo do Senhor, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal à testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, aqueles que não aceitam o pecado, o erro, a imoralidade. Deus disse: eu vou lhe dar um sinal, meu filho, você vai ser separado, é dos meus. Aos outros disse: ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vossos compadeçais, matai a todos, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal do Senhor, não vos cheguei. Começai primeiro pelo santuário do Senhor. Misericórdia. O julgamento vai começar pela casa de Deus. É muito sério, irmãos. Estamos buscando a face do Senhor, estamos buscando o louvor a Deus, mas verdadeiramente como anda o nosso coração? Porque Deus sonda o nosso coração. Sabe, Ele não está sondando a minha aparência aqui, esse homem feio aqui, mas Ele está sondando o meu coração. Bem assim, Ele está sondando as tuas lutas e a sua dedicação a Deus. Quando chega em Mateus 5,5, Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabe o que é ser uma pessoa mansa, humilde, tranquila? Aconteça o que acontecer, o seu coração está firme com o Senhor, confiante. Não importa o que venha acontecer, mas você confia que Deus dará uma solução. Esses são as pessoas submissas diante de Deus. Em Deus encontram um refúgio, lhes consagram todo o seu ser. Olha aí. Será que eu consagro toda a minha vida? Pai, a minha vida está em tuas mãos. Às vezes preocupa-se mais com tudo que pertence a Deus do que com a própria vida. Assim foi o apóstolo Paulo. E muitos que se dedicaram ao Evangelho. Quando você chega em Mateus 5,6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça não é a justiça do nosso STF, não é a justiça humana, não é a justiça da terra, é a justiça divina. O nosso estado espiritual de cristão durante toda a nossa vida dependerá da fome e sede que sentimos da presença de Deus, da sua palavra, da comunhão com Cristo, da comunhão com os irmãos, da justiça e da volta do Senhor. Sabe o que é você falar sobre a volta do Senhor e as pessoas não estão nem aí? Jesus está voltando. É fato. Eu me lembro muito bem de um irmão que, quando ensinava na escola bíblica dominical, há um tempo atrás, ele chegou a ter a ousadia de dizer: irmão, não volte agora não, porque o negócio está tão bom agora, está tão bonzinho. Sabe o que é você se preocupar porque a sua conta está no azul, a sua casa está quitada, o seu carro está com o tanque cheio? Então ele estava olhando somente para o seu umbigo, não estava nem aí para os irmãos que estão orando, que estão em lutas, que estão passando grandes dificuldades em guerras, que estão no leito de morte em hospitais, sonhando e orando, necessitando da volta do Senhor. Mas ele pensou na sua justiça. A nossa justiça, irmãos, está firmada em quê?
raiva, vingança, rancor, ódio, facção, mentira, dissimulação, porque Cristo Jesus não compactua com nenhuma dessas coisas. Será que somos justos diante de Deus? Será que Jesus vai chegar: Sandro, servo bom e fiel, tu és justo, meu filho, meu servo? Será que essas palavras podem ser ditas sobre a minha vida e sobre a vida da igreja? Precisamos confiar imensamente em Deus. Em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. São os que têm compaixão para com os que sofrem por causa do pecado e da aflição. Sabe, irmãos, uma vez eu já contei aqui, eu acho, uma colega de trabalho, trabalhei mais de 20 anos com ela, e ela tinha um filho drogado. 2 vezes botou fogo na sua casa. 2 vezes. Era um sofrimento dessa mãe, por mais que a gente orasse e tentasse consolar, mas ela estava inconsolável. Chegar a um ponto que ela chegou a declarar, disse: olha, Sandra, era melhor que Deus levasse logo meu filho, porque se ele me levar primeiro e deixar ele, né, como é que vai ser? As consequências e os danos que ele vai causar. Sabe o que Jesus fez? Eu disse para ela, Jesus fez o inverso. Jesus fez: eu vou dar a minha vida para ver o meu filho Sandro recuperado dos pecados e dos erros. É o inverso. Todo pai, toda mãe tem esse amor para o seu filho. Ele daria a sua vida para ver o seu filho feliz. Assim foi Jesus por minha vida e sua vida. Mas veja como as pessoas passam dificuldades. Estava indo para Ipioca no ônibus, e parei numa igreja batista que fica ali em Cruz das Almas. O ônibus parou em frente, e eu vinha no ônibus cansado e reclamando da vida. Oh Jesus, é aquele problema no trabalho, sabe? E aquelas lutas, e você fica apresentando tantas reclamações para Deus. Na mesma hora Deus dá uma resposta impressionante. Para o ônibus, abre a porta de especial do meio, entra um casal com os 2 filhos deficientes que estavam vindo da igreja batista. Ah, Jesus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Sabe o que é você pedir perdão? Mas é um perdão verdadeiro diante de Deus. Senhor, me perdoe, Pai. E na mesma hora aí, você já esquece o seu problema e já começa a orar pelo próximo. O que seria de nós se o Senhor não tivesse misericórdia? Jesus declarou em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias. Olha, todos os dias, até a consumação dos séculos. As misericórdias dele se renovam toda santa manhã. Sandro, acordou? Acordei. Eu tenho misericórdia de ti. Viva, respira, levante, vá trabalhar. Deus seja louvado. Bem-aventurados os misericordiosos, porque ele alcançará a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em Mateus 15:19, ele fala que do coração, sabe, irmãos, procedem maus pensamentos. Olha aí que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, que nós somos bem-aventurados os limpos de coração, porque somente assim veremos a Deus. Mas em 15:19 ele alerta o que é que vem do coração do homem: maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como anda o nosso coração? O que eu ando pensando? Vingança? Raiva daquele colega, irmão do trabalho? Talvez não me conformo porque o irmão da igreja prosperou e cresceu e eu continuei no mesmo lugar?
Qual será a reclamação? Eu estou muito mais tempo na equipe de louvor, então eu mereço mais privilégios. Será que Deus faz acepção de pessoas? Deus ama a todos de forma incondicional, derramando da sua bênção e da sua glória sobre todos. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia-te da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é que eu tenho assistido? O que é que eu tenho colocado diante dos meus olhos, para que eu seja luz diante das pessoas e diante de Deus? Porque ele completa, porque se os meus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão estas trevas? O que é que eu tenho contemplado com os meus olhos? O Zap está aí, a internet é livre, mas será que talvez aqueles sites proibidos que não devemos ver, aquelas fotos indevidas, conversas indevidas, mas queremos a bênção, não é verdade, irmãos? Amém? Mas Deus condiciona tudo isso conforme a palavra dele. Em Mateus 5,9, já estou terminando, ele fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh meu Deus, como é bom ser chamado meu filho. Deus chamar você é meu filho. Mas para isso eu tenho que ser um pacificador. Oh, glória a Deus. É não criar problema, é não criar confusão. Se criar, peça perdão. Eu já criei muitos problemas, já pedi perdão, não tenho vergonha de dizer que não. Não me canso de pedir perdão. Quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu peço perdão. São aqueles que se reconciliam primeiro com Deus e depois com o próximo. Problema nessa vida, irmãos, não vai faltar. A diferença é como você vai conduzir os problemas dessa vida. Se na presença de Deus, ou no seu autoconhecimento, ou no meu autoconhecimento, achando que estou certo. Esse é um culto da família. E quantos casamentos têm sido destruídos pelo orgulho, pela falta de perdão, pela falta de misericórdia. Fora da presença de Deus, é ser sinônimo de falta de paz. Está sem paz, irmãos? Pois se alguém estiver sem paz, tem que entrar urgente na presença de Deus. Mateus 5,9, ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus sofrem perseguição. A panela está fervendo, irmãos. A política está aí. Os países vizinhos estão todos sendo destruídos. O que eu falo é fato. Não é ficção. Basta você olhar o cenário político e econômico dos países vizinhos. O que está acontecendo? Chile, Venezuela, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia. Salva-se por enquanto Brasil, Uruguai, Equador.
Escolhas, irmãos. Escolhas. Porque eles estão fechando igrejas, limitando, dizendo que o pastor deve pregar ou não, proibindo a Bíblia nas escolas, queimando igrejas. É fato, irmãos. Mas eu estou na igreja, preciso da bênção do Senhor, preciso da presença do Espírito Santo de Deus em minha vida, mas eu preciso ter uma atitude. Eu preciso ter uma atitude. Devemos todos procurar viver de acordo, irmãos, com a palavra de Deus. Porque sofreremos perseguições, mas acima de tudo o Senhor estará conosco. O mundo proverá oposição o tempo inteiro. Parece que é nadar contra a maré. Mas lembre-se, conforme está escrito em Mateus 5,10, somos bem-aventurados, porque quando formos injuriados e perseguidos por causa do Evangelho do Senhor. Que Deus possa estar trabalhando na vida da igreja. Que Deus possa estar trabalhando na minha vida. Que Deus possa estar trabalhando nesse país. Pois essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé.